A gente interrompe para poder atualizar com um break news. O ministro Alexandre de Moraes restabeleceu o decreto do IOF. Sabem onde mais a Rumble está banida, além do Brasil? Só em 2 países, por força. Rússia e China. E por isso havia 900 homens em prontidão. Havia inclusive um pelotão de prontidão antes da chegada dos vândalos. Quando eu disse isso, fui interrompido. O ministro relator corrigiu e falou: não são vândalos, são golpistas condenados. Se ele entender dessa maneira, certamente eu me candidataria. Mas, obviamente, sempre ao lado do Jair Bolsonaro. O psicopata de Moraes aprontou mais uma das suas e agora, ao determinar mais uma ordem ilegal ao Rumble, que é sediado nos Estados Unidos, ele aliou o Brasil a países tirânicos como Rússia e China. O Brasil, que está de ladeira abaixo na sua economia, agora definitivamente se alinha a um eixo desgraçado do mundo de países controlados pelo Estado e com a economia fechada. Assista ao vídeo do advogado americano Martin Luca, que traz detalhes do que está acontecendo nessa guerra política. Quando a gente começou essa ação da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, a gente pesquisou e fez uma análise e avaliação de todos os presidentes muito profunda. Não tem outro presidente na história dos Estados Unidos, nenhum, de um juiz estrangeiro fazendo o que o ministro Alexandre de Moraes fez em fevereiro desse ano. Ficou sabendo da nova calculadora de imóveis? Todo mundo está calculando o valor ideal. Que o ministro Alexandre de Moraes fez em fevereiro desse ano. Menos ainda o que ele fez 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump. E talvez estamos achando que essa série de abusos sobre a Rumble e foco, fixação com a Rumble, seja porque ele tenha uma preocupação especial. E por que teria essa preocupação especial? Obviamente não é claro para nós, mas o que é claro é que ele está tentando colocar a Rumble numa situação impossível para que nunca possa voltar a ser restaurada no mercado brasileiro. Qual seria? Se prestar atenção aos detalhes, que as ordens são públicas, o que vocês vão ver é que em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes não solicitou, porque nessa época ele estava indo atrás do Alan dos Santos. Quando ele estava perseguindo Alan dos Santos em fevereiro, ele não solicita que a Rumble entregue os dados sigilosos, os dados confidenciais do Alan dos Santos para o ministro. Ele só pede preservação dos dados e bloquear a conta. Agora, no 11 de julho, além de ser descarado, é altamente provocativo. Por quê? Porque agora ele pede não só tudo que já discutimos, sino que também pede que a Rumble entregue os dados sem jurisdição nenhuma, de uma forma totalmente ilegal, no Brasil e nos Estados Unidos, e pela lei internacional, totalmente ilegal. Ele pede que a Rumble entregue os dados do Rodrigo Constantino. Endereço, telefone, e-mails, etc. Contas bancárias. O qual, não só que a Rumble não precisa fazer porque o mandado foi feito ilegalmente, sino que se a Rumble fizer, a Rumble teria que violar a lei dos Estados Unidos. Essa lei se chama Stored Communications Act, a qual requer às empresas manter sigilo e reserva sobre os dados dos usuários, a menos que sejam apresentados com uma ordem judicial válida. Como a ordem do ministro é totalmente válida, e ele sabe disso, o que ele está fazendo, basicamente, é colocar a Rumble numa posição que, para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a Rumble tem que violar a lei dos Estados Unidos. É uma situação impossível. Então, assim, ele vai conseguindo que a Rumble sempre fique em falta, em erro. E, finalmente, cabe ressaltar que, hoje em dia, lembrando-nos da carta do presidente Trump da semana passada, hoje em dia, a única plataforma americana que está banida do Brasil é a Rumble. Sabem onde mais a Rumble está banida, além do Brasil? Só em 2 países, por força. Rússia e China. Rússia, China e Brasil são os 3 países do mundo onde a Rumble está banida por força do governo local. Então, Alexandre de Moraes está em boa companhia. O Brasil vive hoje mais um triste capítulo da sua história republicana. A democracia mais uma vez foi atropelada. O ministro, ou melhor, o pseudo-ministro, Alexandre de Moraes simplesmente revogou uma decisão legítima do Congresso Nacional. E qual era essa decisão? Limitar o poder do Executivo, esse mesmo que hoje é apenas uma invenção para sustentar o governo de Lula. Mas nada mais natural, dentro desse sistema viciado, do que o Judiciário agir para proteger o Executivo,
passando por cima da vontade dos representantes do povo. Comente aqui embaixo, o Supremo não tem meu voto. Vamos fazer a nossa mensagem e o nosso vídeo chegar o mais longe possível. Agora que teremos mais imposto, mais tributo, mais peso no lombo do trabalhador brasileiro. É o povo, como sempre, que paga essa conta amarga. Esse episódio escancara mais uma vez o regime de exceção em que o Brasil está mergulhado, um desgoverno sustentado por um presidente fajuto, amparado por um sistema que despreza as instituições democráticas e cala o Congresso Nacional. Vamos assistir o vídeo sobre o tema. Alexandre de Moraes ajudou hoje o governo a tapar um buraco no orçamento e dar um troco no Congresso, fazendo um cavalo de pau. Ele decidiu que vale usar o IOF, que foi criado como imposto regulatório, como imposto arrecadatório. Há 15 dias, quando suspendeu liminarmente um decreto do governo aumentando o IOF, o mesmo Alexandre de Moraes afirmava ser plausível que esse instrumento estivesse sendo usado para fins que não eram os previstos, portanto inconstitucional. O ministro não disse hoje o que o levou a mudar de opinião e meteu a caneta na questão, que é objeto de forte enfrentamento entre o Congresso e o Executivo. Moraes simplesmente deixou o dito por não dito, ou seja, não se poderia admitir flexibilização da legalidade tributária para aumentar a arrecadação. Não se poderia. A vitória do governo nessa questão, graças ao STF, só não foi mais ampla, pois Moraes admitiu que o risco sacado é uma ferramenta que empresas usam para obter capital de giro, que esse risco sacado é uma operação que não pode ser taxada pelo IOF. O governo resolveu topar a briga com o Congresso por conta do IOF, aumentando um imposto sobre, como diz o governo, sobre os ricos. É uma grosseira bobagem, pois o imposto vai sendo repassado pela economia inteira. Nesse caso, a cúpula do Congresso foi desmoralizada pelo STF. Mas o perigoso é que as causas estruturais da briga entre os poderes continuam as mesmas, a saber, um executivo que só sabe aumentar impostos para controlar gastos cuja expansão é incapaz de controlar, um Congresso que se apoderou de instrumentos clássicos da política às custas do executivo, e tudo isso somado a um STF como suprema instância, também da política. Nós temos um contexto que só piora. Infelizmente, o Brasil, com esses políticos e ministros nefastos, cansam a população brasileira. Todo esse conflito entre o sistema versus a maioria da população é muito cansativo, porém, a gente não pode desistir do nosso país porque, senão, que país iremos deixar para os nossos filhos e netos? Comente aqui embaixo que país você pretende deixar para os seus. Meu nome é Victor Moreira, seu amigo do canal Endireitei, e te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.